Vamos fazer os exercícios sobre a equação geral da reta. Verifique em cada caso se o ponto pertence ou não à reta S, cuja equação é x menos y mais 2 igual a 0. E escreva a resposta. O primeiro ponto que você tem é o ponto A, 2 e 3. Você tem duas maneiras de fazer esse exercício. A primeira seria desenhar essa reta e verificar se o ponto está nela. Como no dia do vestibular você não vai ter um material de desenho para desenhar, então a gente vai pegar e substituir os valores de x e y do ponto A na reta. Se o ponto A pertence à reta, os valores de A farão com que a equação se torne verdadeira, ou seja, o x do ponto A e o y de A vão fazer com que a equação dê zero. Então, vamos tirar o x da equação e o y da equação. Vamos colocar 2 e 3. Então, 2 no lugar do x e 3 no lugar de y. Você fica, então, com 2 mais 2, que é 4, tira 3. Então, você verifica que o valor da conta é 1, não é 0. E 1, então, faz com que o resultado da equação se torne diferente de 0. Portanto, o ponto A não pertence à equação da reta. Vamos verificar agora se o ponto B, 1 e 3, pertence a essa reta. O melhor que você tem a fazer agora é parar o vídeo e tentar fazer o exercício você mesmo. Depois, liga o vídeo de novo e veja se você acertou ou não a resposta. Vamos substituir então agora o ponto B. O valor de x é 1. Então, a gente vai pegar o número 1, vai colocar no lugar da letra x. Vamos pegar o 3 do ponto B e vamos colocar no lugar de y. Então, colocando 1 no lugar de x, 3 no lugar de y, e vamos executar a operação e verificar. Se o valor da conta for 0, o ponto pertence à reta. Se o valor da conta for diferente de 0, o ponto não pertence à reta. Então, vamos fazer a conta. 1 positivo com 2 dá 3. Menos 3 dá 0. Como o valor do ponto B tornou a equação x menos y mais 2 igual a 0 verdadeira, o ponto B pertence à reta S. Colocando 2 no lugar de x, colocando 4 no lugar de y, vamos ter 2 mais 2, 4, menos 4, vamos ter 0. Novamente, o ponto C, 2 e 4, pertence à reta S, pois o ponto 2 e 4 torna a equação verdadeira. No exercício 2, determine a equação geral da reta que passa no ponto A e B. Primeiro, vamos desenhar o ponto A, que tem x3. Então, nós vamos considerar aqui o plano cartesiano. Cada quadrado de tamanho maior é uma unidade. Então, aqui está o número 1, o número 2, o número 3 vai ficar aqui. Aqui no y1, aqui o 2. Então, o ponto A, 3 e 2. O ponto B vai ser 2 e 1. Vamos, então, apoiar uma régua, passando nos dois pontos ao mesmo tempo, e com o lápis vamos riscar. Pronto. Entre dois pontos você tem uma reta, você já desenhou a sua reta R. O que você tem que fazer nesse exercício é calcular a equação dessa reta. Para calcular a equação dessa reta, vamos usar o método que a gente já aprendeu em sala de aula e nos vídeos anteriores da parte teórica. A gente vai colocar xy no começo e no final da expressão, x, y no começo e no final. Vamos colocar os valores do ponto A, 3 e 2,
e ponto B, 2 em 1. X embaixo de X e Y embaixo de Y. Se você alternar colocando primeiro o B, depois o A, não tem problema algum. No final, se você seguir as regras que a gente aprendeu no vídeo 1, que ensina como resolver a equação com esse método, você não vai ter problema, vai achar a mesma resposta que eu. Então, você vai multiplicar x vezes 2, vai dar 2x. Depois, multiplica na diagonal 3 vezes 1, que dá 3. 2 vezes y, 2y. Vamos agora multiplicar na diagonal no sentido contrário. E quando você multiplica nessa diagonal, tem que multiplicar por menos no final. Então, vai ficar y vezes 3, 3y, vezes menos 1, menos 3y. 2 vezes 2 dá 4. E você tem que se lembrar que nesse lado da diagonal tem que multiplicar por menos 1. Então, vai dar menos 4. 1 vezes x dá x. Vezes menos 1, menos x. Lembre-se que isso é um det, um determinante, e deve ser igual a 0. Então, vamos operar agora. 2x menos x, sobra x. 2y menos 3y, fica menos y. E 4 negativo, mais 3 dá menos 1. Você verifica que a equação, o valor de A é positivo. Não existe termo algum que aceite simplificação, ou seja, o valor de A, que é o que acompanha o x, o valor de B, que acompanha o y, e o valor de C, que fica sozinho, não são múltiplos de mesmo número. Então, a gente não tem que simplificar aqui. Então, seguimos todas a regra e a equação está pronta. Vamos fazer agora a letra B. De novo, eu vou começar desenhando. Eu quero que você entenda que a geometria analítica, ela transforma operações algébricas e aritméticas em desenhos e vice-versa. Então, é importante que tudo que você faça em geometria analítica, você faça a ligação com o seu devido desenho. Então, aqui a gente tem um ponto A, que tem coordenada menos 1 e 2, está aqui, menos 1 no x, 2 no y. Depois você tem o ponto B, que tem coordenada 3 negativo no x e y menos 2. Você deve apoiar a régua, colocar o lápis, seguir no fio da régua. Pronto. Você desenhou a reta, que você pode dar um nome usando a letra minúscula do alfabeto. Agora, a gente vai achar a equação dessa reta que a gente desenhou. Vamos pegar, então, os valores do A e do B, colocar xy no começo e no final, pego o A, pego o B e vamos multiplicar. X vezes 2, 2x. Menos 1 vezes menos 2, como os dois são negativos, o produto de números de mesmo sinal dá positivo, então aqui vai ficar mais 2. Y vezes 3, como 3 é negativo, vai ficar menos 3y. Vamos agora operar do lado inverso. Quando operar nesse sentido, tem que multiplicar por menos 1 no final da seta. Então, vai ficar y vezes menos 1, menos y, com o negativo da seta, menos e menos vai dar mais, vai ficar mais y. 2 vezes 3 negativo dá menos 6. Vezes o menos 1 da seta, vai ficar mais 6. 2 negativo vezes x dá menos 2x. Vezes o negativo da seta, vai ficar mais 2x. Vamos, então, adicionar 2x com 2x, que vai dar 4x. 1y menos 3y menos 2y.
e 4 e 2 vai dar 8. Note que a equação não está pronta, pois o número 4, que representa o A, o número que acompanha o X, o número que representa o B, que é o número que acompanha o Y, e o número que fica sozinho, que é o C, são múltiplos de um mesmo número. Então, você deve simplificar a expressão, você é obrigado a fazer isso. Simplifica a expressão por 2, pois eles são múltiplos de 2. Você vai dividir, então, 4 dividido por 2 vai dar 2x. Menos 2y dividido por 2 menos y e 8 dividido por menos 2, 4. Pronto, essa é a equação da reta. Vamos fazer agora o exercício que tem o ponto A, 0 e 2, o ponto B, 6 e 0. Vamos começar desenhando. Tá aqui o eixo X, o eixo Y, o ponto é 0 para X, 2 em Y. Então, esse ponto pertence ao eixo da ordenada, pertence ao eixo Y, ele está em cima do número 2. O ponto B tem 6 no X e o Y é 0. Então, ele vai estar na sexta unidade do eixo X. Está aqui o ponto B. Apoie a régua, pegando o ponto A e o ponto B ao mesmo tempo. Coloque um lápis e risque, então, a sua reta. Pronto, entre dois pontos você tem uma reta, você já desenhou a sua reta. Agora, é só achar essa equação. Para achar essa equação, usando o método da equação geral. Lembrando a você que esse exercício é a equação geral da reta. Existe uma maneira de achar ele mais simples que a gente vai aprender depois. Usando a equação geral da reta, vamos usar o ponto 0, 2, 6 e 0. Coloca xy no começo e no final, ponto A e B. Multiplica na diagonal para o lado direito. X vezes 2, 2x. 0 vezes 0 dá 0. Escrever mais 0 ou menos 0 não faz diferença nenhuma. Mas a gente está fazendo aqui para que você saiba que já fez o cálculo dessa linha, para depois não ficar preocupado na hora da avaliação se fez ou não fez aquela linha, que linha que você perdeu e fica nervoso e perde o exercício à toa. 6 vezes y, 6y. Para o lado esquerdo, não esqueça de multiplicar por menos 1 no final. Então, y vezes 0 é 0. 6 vezes 2 dá 12 positivo, com o negativo dá seta. Você vai ficar com menos 12. E 0 vezes x é 0. Eu sei muito bem que escrever menos 0 ou mais 0 não adiciona nem tira nada de ninguém. A gente só colocou esses valores aqui para que você saiba que já operou aquela linha, para depois não ficar preocupado com o cálculo no final. Você tem, então, 2x, 6y e 12 negativo. Note que 2, 6 e 12 são múltiplos de um mesmo número, então você é obrigado a simplificar. Tem que dividir toda a expressão por 2. 2x dividido por 2 dá x. 6y dividido por 2, 3y. E menos 12 dividido por 2 vai dar 6 negativo. Então, a equação é essa aqui. Agora, a gente tem um ponto D, que tem coordenadas para o ponto A, menos 3 e 1. Para o ponto B, 1 e 4. Coloque a régua, então, de B para A e risque com o lápis. Quando você riscar, você tirar a régua, você vê, então, a reta que você está procurando. Vamos colocar, então, x, y no começo, xy no final. O ponto A e o ponto B. Vamos multiplicar para o lado direito. X vezes 2 vai dar 2x. 3 negativo vezes 4, multiplicando sinais diferentes, dá sempre negativo, menos 12. 1 vezes y dá y.
3 negativo vezes y dá menos 3y. Com o negativo do lado esquerdo da seta, vai ficar, então, mais 3y. 2 vezes 1 dá 2. Com o negativo da seta, você vai ficar com menos 2. X vezes 4 vezes o negativo da seta, ou seja, multiplicando 4x por menos 1, você obtém menos 4x. Menos 4x mais 2x, sobra menos 2x para você. 3y positivo mais 1y dá 4y. 2 negativo com menos 12 dá menos 14. Aqui você tem que tomar cuidado com duas coisas. Além dos números serem todos múltiplos de 2, que obriga você a ter que dividir, você tem um valor de A, o número que acompanha o x, que no caso é o menos 2, negativo. Isso não pode acontecer. Na equação geral da reta, sempre lembre-se da teoria. Na equação geral da reta, o valor que acompanha o x deve ser positivo. Então, vamos dividir a expressão, então, pelo valor de menos 2, porque aí a gente tira o negativo daqui, do A. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar mais 1x. Então, aqui vai ficar um x que pode ficar aqui escondido, você não precisa escrever um 4 dividido por menos 2, menos 2y. E 14 negativo dividido por menos 2 vai dar mais 7. Essa aqui é a equação geral da reta. Em cada caso, verifique no caderno se os pontos são colineares. Sendo colineares, determine a equação geral da reta que passa por eles. A primeira coisa que você deve fazer é tentar fazer o exercício sozinho. Depois, você para o vídeo, olha, faz seu dever. Depois, liga o vídeo de novo e vê se você acertou ou não. Então, vamos começar aí com a letra A. Nós vamos ver que os pontos não vão ser colineares. Você tem um ponto A, menos 2, menos 5. Um ponto B, menos 4, menos 1. Um ponto C, 4 e 3. Como a gente tem que verificar se eles são colineares, a matriz deve ter, então, para a gente tirar o determinante, o mesmo número de linhas e colunas, ou seja, tem que ser uma matriz quadrada. Para que ela fique quadrada, a gente vai colocar o elemento neutro 1 e vai repetir a primeira coluna e a segunda do lado de fora. E vai multiplicar na diagonal principal. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Mais 2 vezes 1 dá 2 positivo. Depois multiplica na próxima diagonal. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes 4 vai dar 20 negativo. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Quando você multiplicar para o lado esquerdo, lembre-se de, na hora da multiplicação, fazer o produto vezes menos 1. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 4 dá menos 4. Vezes o menos 1 da seta, vai ficar mais 4. Ou seja, sempre no final da seta, pega o resultado final e inverte o sinal. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 3, você vai encontrar menos 6. Vezes o menos 1 da seta, você encontra, então, mais 6. Menos 5 vezes menos 4 vai dar mais 20. Vezes 1 dá mais 20. Com o negativo da seta que tem aqui, vai ficar menos 20. Somando os valores, você vai obter menos 52 mais 12. Vai dar, então, menos 40. Então, os pontos não são colineares, não estão alinhados. Menos 1 e 2, 4 e 2, 1 e 0 está alinhado ou não. De novo, segue aquela regrinha da anterior, pega o ponto A, B e C, uma coluna de 1, repete as duas primeiras colunas da matriz do lado de fora e calcula na diagonal. Menos 1 vezes 2, menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2.
2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 0 dá 0. Vai multiplicar agora nessa diagonal. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Com o negativo que vem na seta, vai ficar, então, menos 2. Aqui vai dar 0. Escrever mais 0 ou menos 0 não faz diferença alguma. Estamos escrevendo, fazendo o joguinho de sinal aqui, escrevendo 0, só para lembrar que já operamos essa diagonal. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 1, 8. Com o negativo da seta, vai dar menos 8. Note que eu coloquei aqui uma interrogação, porque aqui eu não tenho certeza que o determinante é 0. Eu vou tentar descobrir que é. E eu vejo na próxima linha que ele não é, porque vai dar menos 12 mais 2, vai sobrar para a gente 10 negativo. Então, isso aqui não deu igual a 0. E se o determinante de 3 pontos não dá igual a 0, é porque eles não estão alinhados. Esses 3 pontos no plano cartesiano formam um vértice de triângulo. De novo, você tem aí 3 pontos. Para o vídeo, experimenta. Seus pontos são 3 e 1, 2 e menos 1, 1 e 3. Completa a coluna de 1. Repete de novo o ponto A, B e C aqui fora. Multiplica na diagonal. 3 vezes menos 1, vezes 1, dá menos 3. 1 vezes 1, vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Quando você multiplicar para o lado esquerdo, não esquece de multiplicar por menos 1. Vamos fazer, então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Vezes o negativo da seta, vai ficar menos 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. Com o negativo da seta, vai dar menos 9. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Vezes o negativo da seta, você vai obter menos 2. Somando os valores positivos e negativos, você obtém menos 10. Novamente, não deu uma igualdade. Se não deu igualdade, os pontos não estão alinhados. Você tem agora esses pontos aqui para verificar. De novo, você vai multiplicar. 3 vezes 0 vezes 1 dá 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Está aqui 10. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Deu 5 sobre 2. Agora, você vai multiplicar para o lado esquerdo. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Escrever mais 0 ou menos 0 não tem sentido nenhum, mas a gente escreve para não esquecer que já operou. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15 sobre 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Vezes o negativo da seta, menos 5. É necessário tirar o MMC aqui de 2. 1, que está embaixo de 10, e 2, que vai dar 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 15, negativo, menos 15. 2, se não tem ninguém embaixo do 5, é 1. Então, 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 dividido aqui embaixo pelo 10, ó, embaixo do 10 está 1. Então, 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 10, 20. Aqui você não precisa tirar, porque já tem, né? 2 para 2, 1. 1 vezes 5, 5. Vamos, então, só adicionar essas partes aqui, ó. 15 negativo com 10 negativo é 25. 25 aqui positivo. Então, vai ficar menos 25 sobre 2, mais 25 sobre 2. Os pontos são alinhados, o det deu 0. Nós temos agora que testar o ponto 3, 5 e 1 e 4, já que deu alinhado, tem que dar a equação geral. Então, vamos fazer 5 vezes x, 5x. 3 vezes 0 dá 0. 1 vezes y dá y. Quando multiplicar para o lado esquerdo, não esquece o menos 1. Então, 3 vezes x, 3x, com negativo menos 3x. 1 vezes 5, 5, com negativo vai ficar menos 5. 0 vezes x dá 0. Juntando 5x
com 2y negativo menos 5. Essa é a equação geral dessa reta. No exercício 3, sabe-se que o ponto A, B e C são vértices de um triângulo. Determine a equação das retas suportes de cada um dos lados desse triângulo. Primeiro vamos desenhar. Você está aí com os pontos que foram dados para você. Note lá A, 2 e 3, B, 5 e menos 1, C, menos 1 e 4. Vamos marcar então os pontos lá. Está lá o A, 2 na segunda unidade, 2 e 3 no Y. O ponto B, que está aqui, ó, no 5 e menos 1. É só você contar cada quadrado grande desse como uma unidade. Então, aqui você está no menos 1 e 4. Pronto, desenhou o triângulo. O que é uma reta suporte? É a reta que mantém aquele segmento dentro dela. É uma reta maior que o segmento de reta. Então, entre A e B, você tem um segmento de reta que forma esse lado. Existe uma reta invisível e constante que está ali suportando ela. Essa é a famosa reta suporte. Você vai ter também uma reta suporte do lado AC e outra de B até C. Então, nós vamos ter 3 retas suportes. Para diferenciar uma da outra, vamos dar nomes para cada uma. Reta R, que vai de A a B, reta T, que vai de C a A, e a reta S, que vai de C até B. Não tem segredo nesse exercício. Vamos começar usando o ponto A e o ponto B. Pegou as coordenadas de A e de B e vamos então tirar a equação geral dessa reta. X vezes 3, 3x. 2 vezes menos 1, menos 2. 5 vezes y, 5y. Quando você multiplicar para o lado esquerdo, não esqueça de multiplicar por menos 1. Então, 2 vezes y vai dar menos 2y. 3 vezes 5 dá 15. Vezes o negativo, menos 15. 1 negativo vezes x dá menos x. Vezes o negativo da seta, vai ficar então mais x. 1x positivo mais 3x dá 4x. 2y negativo com mais 5y dá 3y. Menos 15 com menos 2, menos 17. Essa é a equação da reta azul aqui, ó, a reta R. Vamos calcular agora a próxima reta. Nós vamos ter, como temos 3 lados, vamos ter 3 retas, vamos ter que fazer isso 3 vezes. Agora, a gente está pegando o ponto A que está aqui, ó. E está pegando agora o ponto C que está aqui. A gente está calculando, então, essa reta vermelha, que é a reta T. X vezes 3, 3x. 2 vezes 4 dá 8. Menos 1 vezes y, menos y. Quando você multiplicar para cá, não esquece o negativo. Y vezes 2, 2y, vezes menos 1, dá menos 2y. 3 vezes menos 1, menos 3, vezes menos 1, vai dar então mais 3. 4 vezes x dá 4x, vezes o negativo da seta, vai ficar menos 4x. Você tem então menos 4x, mais 3x, vai ficar menos x. 2y negativo menos y, menos 3y. E 3 e 8 dá 11. E ó, olha o alerta, o valor que acompanha o x está negativo. Teoria que você precisa memorizar. Na equação geral, o valor do A não deve ser negativo. Então, aqui você é obrigado a multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, você vai obter x mais 3y menos 11. Essa é a equação da reta vermelha, reta T. Vamos calcular agora a reta verde. Para a reta verde, a gente vai precisar do ponto B que está aqui embaixo e do ponto C. Está aqui, então, ponto B e ponto C. 1 vezes menos 1
x vezes menos 1, menos x. 5 vezes 4, 20. 1 negativo vezes y, menos y. Para o lado esquerdo, não esqueça o menos 1. Então, aqui vai ficar y vezes 5 menos 5y. 1 negativo vezes menos 1 dá mais 1. Com o negativo dá seta, vai ficar menos 1. E 4 vezes x, 4x. Com o negativo, menos 4x. Note de novo que aqui apareceu um negativo, ó. Vamos, então, ter que multiplicar essa expressão por menos 1. Então, a nossa equação troca todinha de sinal. Mais 5x, mais 6y e menos 19. Pronto, você já tem as 3 equações das 3 retas suportes. Escreva a equação da reta que passa pela origem do sistema cartesiano e pelo ponto A. De novo, a importância de estudar a teoria. Muitas pessoas pensam que fazer exercícios um atrás do outro faz eles passarem no vestibular. E não é verdade. É estudar a teoria do livro e ter bons cálculos matemáticos é que faz você passar. Então, treinar os cálculos de 5ª a 8ª série e estudar a teoria do 1º, 2º e 3º ano, e isso é que vai fazer você passar no vestibular. Então, aqui, ó, da teoria tem essa palavra origem. E nós vimos numa das nossas aulas do plano cartesiano. A origem do sistema cartesiano é o ponto 00. Então, se eu sei a teoria de cor, eu sei que o significado da palavra origem está me dando o valor do ponto B que eu preciso. Então, eu vou substituir o ponto 00, que é a origem do sistema, e o ponto A, 2 e menos 1. Ô, jovens, se você colocar o A primeiro e o 00 depois, a única diferença entre a minha conta e a sua é que se eu encontrar valores positivos para o x, você vai encontrar negativo. Mas aí você vai multiplicar por menos 1 e vai ficar com a conta igualzinha à minha. Ou vice-versa. Vamos ver o que vai acontecer então. X vezes 0, 0x, dá 0. 0 vezes menos 1, dá 0. 2 vezes y, 2y. Faça a mesma coisa aqui. Você vai obter aqui 0. Aqui também vai dar 0. E aqui, ó, não esquece do menos 1 na seta, vai dar mais x. Você vai ter x, 2y igual a 0. Essa é a equação da reta que passa na origem. Os pontos A e B determinam uma reta. Calcule um ponto de M para que esse ponto C pertença a ela. Olha, se o ponto C vai pertencer à reta que passa aí, quando você obter a equação da reta, você vai jogar esse valor de C nela, nessa reta, e igualar ela a 0, você acha o valor de M. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar, então, menos 1 e 2, que é o ponto A, ponto B, 3 e 4, para descobrir a equação da reta. X vezes 2 dá 2x, menos 1 vezes 4, menos 4, 3 vezes y vai dar 3y, y vezes menos 1 dá menos y, com o menos na seta aqui, você vai obter mais y. 2 vezes 3 dá 6, com o menos da seta, menos 6. 4 vezes x dá 4x, com o menos da seta, dá menos 4x. Junta, então, 2x menos 4x, menos 2x. 1y com 3y, 4y. Menos 6 e menos 4, menos 10. Cuidado aqui, todo mundo é múltiplo de um mesmo número, então você vai ter que dividir por 2. Como aqui é negativo, você tem que se livrar desse negativo, então a gente é melhor dividir por menos 2. Então, 2x dividido por menos 2 vai obter x positivo, que é o que a gente queria. 4y dividido por menos 2, menos 2y, e menos 10 dividido por menos 2, mais 5. Essa é a equação da reta correta. Vamos substituir, então, o ponto 1 e M, o x de C e o y dele, na equação que a gente tem.
A equação que a gente achou foi essa. Então, x aqui e o y vai virar o m. Então, a nossa equação vai ficar 1 menos 2 vezes m mais 5. 5 e 1 dá 6. Vamos levar esse 6 para o lado de lá da operação. Ele vai fazer a operação inversa de soma, que é a subtração. Vamos passar, então, menos 2 dividindo. Menos 2 dividido por menos 6. Vai obter, então, mais 3. O valor de m, então, é 3. Quais são os pontos de intersecção da reta com o eixo x e y? De novo, a gente tem que lembrar da teoria do plano cartesiano. Se um ponto pertence ao eixo x, ele vai ter um valor para x e o y é nulo. Se um ponto pertence ao eixo y, ele vai ter um valor para y e o x é nulo. Então, vamos fazer isso. Como os dois pontos são distintos da reta, um diferente do outro, um está em OX e outro em OY, aqui é Y, tá? Por favor, corrija. Então, a gente vai pegar a equação x mais 3y mais 1 e vai chamar o x de zero. Na hora que você coloca x igual a zero, você obtém, levando o número 1 para lá, menos 1, e passa o 3 dividindo, vai obter menos 1/3. Então, quando o x é zero, seu y é menos 1/3. Nessa situação, o seu valor está tocando o eixo y. Para descobrir o contrário, nós vamos fazer o y igual a zero. Você substitui o y por zero, você vai ter então x mais 1 igual a zero, leva o mais 1 para o lado de lá, x vai dar menos 1. Então, na hora que o ponto está em menos 1 e 0, a reta toca o eixo x. E é verdade, olha o desenho. Ó, a reta tocando o eixo. A reta está tocando aqui no menos 1 e 0, no eixo x. E tocando aqui embaixo, ó, no 0 e menos 1/3. Aqui o ponto pertence ao eixo x e aqui este ponto pertence ao eixo y. Considere o ponto A, B, C e D. Determine a equação geral da reta suporte do segmento AB. Depois, na letra B, a equação geral da reta suporte CD e o ponto médio de intersecção das retas obtidas nos itens anteriores. Tente parar o vídeo e fazer o dever sozinho. Depois que você terminar, você verifica se você acertou ou não. Então, vamos começar com o ponto A e B e vamos tirar a equação geral dele. 3 vezes x, 3x. 2 vezes menos 1, menos 2. 5 vezes y, 5y. Quando você multiplicar para cá, 2 vezes y, menos 2y. 3 vezes 5, 15, vai dar menos 15. E menos 1 vezes x dá menos x, com o negativo vai ficar mais x. Pronto, agora junta x com x dá 4x. 2y mais 5y dá mais 3y. E menos 15 com menos 2 vai dar menos 17. Pronto, você já tem o segmento AB. Agora, a gente vai precisar fazer o mesmo com o segmento AD. Pega, então, x vezes 3, 3x, 2 vezes 4, 8, e menos 1 vezes y, menos y. 2 vezes y vai dar menos 2y, 3 vezes 1, negativo, menos 3, com o menos da seta, mais 3. 4 vezes x, 4x, com o negativo da seta, menos 4x. Junte menos 4x com mais 3x, vai obter x. Menos 2y, menos y, vai dar mais 3y. E 8 mais 3, 11. Está aí a equação do segmento AB. Agora, para fazer a letra C, a gente tem que fazer o ponto de intersecção das duas retas. Então, a gente pega a primeira reta e a segunda. E aí, meu jovem, você tem que lembrar da sua 7ª série. Quando você aprendeu a fazer sistema de equação com duas variáveis. Se você se perder nesse cálculo,
é porque você precisa fazer uma revisão de sétima série. A gente leva o 17 para lá, ele fica positivo, e o 11 também fica negativo. Aí você tem um sistema de equação com duas variáveis, o x e o y. Note que aqui a gente pode usar o método da eliminação. Você pode eliminar 3y com 3y. 4x menos x dá mais 3x. 17 menos 11, você vai obter 6. Passa o 3 dividindo, 6 dividido por 3, você obtém 2. Pronto, seu x é 2. Para você descobrir o y, você pode substituir nessa equação, nessa, ou numa das duas aqui de baixo. Qualquer uma vai dar certo. Vou substituir nessa primeira, 4x mais 3y igual a 17. Na primeira aqui, ó. Vou colocar x igual a 2, então vai ficar 4 vezes 2, 8. Levo o 8 para o lado de lá, ele vai ficar subtraindo. 17 tira 8, dá 9. Leve, então, o 3 que está multiplicando, dividindo. 9 dividido por 3, você obtém 3. Então, x é 2 e o y é 3. As duas retas se interceptam neste ponto 2 e 3. Você tem um ponto A, B e C em seu caderno e obtém a equação geral da reta de AB e a reta BC. Então, começa pegando o ponto AB, faz a equação. Quando você terminar, eu não vou mais fazer porque você já aprendeu lá atrás. Quando você terminar aqui a equação, você vai obter menos 3x e mais 9. É aquela situação que eu falei antes. Se você inverter o A e o B aqui, ó, se você colocar o menos 2 e 3 primeiro e 1 e 3 depois, você vai obter aqui já positivo. Ao contrário de mim. Mas a gente fica idêntico no final, porque a gente tem que seguir a regra. Como os dois valores são múltiplos de 3, tem que dividir por 3. Como esse valor aqui, ó, tá negativo, a gente divide, então vai dar y menos 3. Faz a mesma coisa com o ponto BC. Tá aqui o B, o C. Você vai obter 2x mais 4 igual a 0. Divide por 2, vai dar x mais 2. Tá? Vamos começar colocando y igual a 3. Você vai entrar, então, na terceira unidade no eixo y. Você pode escrever essa equação como x menos 3 igual a 0 ou x igual a 3. Leia a teoria sobre equação vertical e horizontal. Faça a mesma coisa no próximo. X menos 2. Por que aqui é x menos 2? Porque a teoria diz que se uma conta dá x mais 2 igual a 0, você leva o 2 para o lado de lá, vai dar x igual a menos 2. É uma reta em pé, então, que entra no 2 negativo. E essa aqui é uma reta deitada, que entra no 3 positivo. Agora, a gente vai pegar aqui a intersecção dos dois, ó. Então, vai dar menos. Determine o caderno a equação geral da reta em cada caso. Aqui você tem um ponto 3 no x, 3 em y. Você vai pegar, então, um ponto x, 3 e 0. E aqui esse ponto aqui, ó, 0 e 3. Então, vamos substituir, então. Vamos fazer 3 vezes x, 3x. 0 vezes 0, 0. 3 vezes y, 3y. 0 vezes y dá menos 0. 3 vezes 3, 9 negativo. E aqui, 0. Vamos juntar, então, os valores. Você vai obter, então, 3x mais 3y menos 9 igual a 0. E é obrigada a dividir por 3, porque todos os valores de A, que é 3, B, que é 3, e C, que é menos 9, são múltiplos de 3. Então, você é obrigada a dividir. Vai dar x mais y menos 3 igual a 0. Então, vamos pegar, então, o ponto 2, 0, 4, 2, e vamos multiplicar. X vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes y, 4y. 2 vezes y vai dar menos 2y. 0 vezes 4 aqui você vai obter 0. E 2 vezes x, menos 2x. Lembre-se sempre do negativo para o lado esquerdo, hein? Menos 2x
menos 2y com mais 4y mais 2y e 4. Como todo mundo é múltiplo de 2, a gente vai ter que dividir a expressão por 2, mas como o primeiro valor é negativo, o número que acompanha o x, é preciso também tirar o negativo. Então, vamos dividir a expressão por menos 2. Então, vai ficar, então, menos 2x dividido por menos 2 mais x, 2y dividido por menos 2 menos y e 4 dividido por menos 2 menos 2. Essa é a equação dessa reta R. Aqui é uma reta deitada, é uma reta vertical. Eu aconselho a você a assistir os vídeos da teoria. Tem um vídeo da teoria que a gente tem tanto na equação reduzida como na geral, a reta deitada, reta verticais e retas horizontais. Na reta horizontal, você olha o valor onde a reta entra. Ela entra na segunda unidade no eixo Y. Evite a fadiga de cálculo desnecessário. Basta você usar a teoria. Se a pessoa não souber a teoria, ela vai ter que pegar 2 pontos aqui. Por exemplo, o ponto 2 e 2. Ou o ponto menos 1 e 2. Pegando 2 pontos na reta, fazendo a equação. Só que aí ela vai gastar mais tempo fazendo a conta, né? Que não é necessário, é só fazer y igual a 2, que é o mesmo que y menos 2. Considere o seguinte triângulo, identifique as coordenadas e determine equações da reta suporte. De novo, o desenho é esse aqui. Seu ponto A está na 4ª unidade aqui e 5ª unidade no Y. Seu ponto C aqui está na 4ª unidade no X e 3ª no Y. E seu ponto B aqui está aqui, ó, na 3ª unidade negativa, ou seja, X é 0 e Y é menos 3. Agora, nós vamos pegar e tirar as retas suportes. Lembrando que a reta suporte são as retas que suportam o segmento de reta. E a gente já viu isso em um exercício anterior. Então, a gente vai pegar 2 pontos de cada vez. Vamos pegar menos 4 e 5, que é o ponto A, e o ponto 4 e 3, que é esse daqui, que vai dar essa reta suporte aqui azul. Então, vamos multiplicar x vezes 5, 5x, menos 4 vezes 3 dá menos 12 e 4 vezes y, 4y. Para o lado de cá, não esquece o negativo. Então, aqui menos com menos aqui vai dar mais, então vai dar mais 4y. Aqui também não esquece o negativo, vai dar menos 20 e aqui menos 3x. Vamos, então, agora juntar x com x, vai dar menos 2x. Y com y dá mais 8y. E 20 negativo com 12 negativo, 32. Note que todo mundo é múltiplo, então você precisa dividir a expressão pelo múltiplo, que no caso é o 2. Então, vai dar x, 4y e 16 negativo. Vamos fazer a próxima reta suporte. Você pode escolher ou o ponto BA ou o ponto BC. E aqui, você obtém 0. Y vezes menos 4y com o negativo da seta dá mais 4y. Aqui você obtém 0. E aqui, menos com o menos da seta, você vai obter um número 3x. Junta os valores de x, você vai obter 8x, 4y mais 12. De novo, todo mundo aqui é múltiplo de 4. Então, você tem que dividir a expressão por 4. Vai ter, então, 2x mais y mais 3 igual a 0. Essa é a equação da reta S. Vamos para a última reta suporte. A gente vai multiplicar, então, 0 vezes o menos 3. 0 vezes 3, que é 0. 4 vezes y, 4y. 0 vezes y, 0.
3 negativo vezes 4 com o negativo da seta vai dar mais 12. E 3 vezes x, 3x, com o negativo da seta, menos 3x. Menos 3x, com menos 3x, dá menos 6x. 12 positivo e 4y. De novo, aqui todos os indivíduos são múltiplos, então você vai ter que dividir por 2. Como o primeiro é negativo, o número que acompanha o x, vai ter que ser por menos 2. Então, dividindo, você vai obter 3x menos 2y menos 6 igual a 0, que é a última reta suporte que você queria achar, que nós vamos chamar de R. Pronto. Calculamos as 3 retas suporte. Ele pede para calcular também as equações da mediana. Ô, jovem, para a gente calcular a mediana, nós vamos ter 2 possibilidades. A primeira desenhando, a segunda calculando os pontos médios. Que é para saber os pontos médios para poder calcular a mediana. Então, vamos fazer o ponto médio de AC, depois o ponto médio de CB e o ponto médio de AB. Se você esqueceu, assiste a videoaula de ponto médio. Você vai pegar x de A mais x de C e dividir por 2. Y de A mais y de C e dividir por 2. Aqui dá 0, aqui dá 8, dividido por 2, 4. Vamos pegar o x do C, que é 4, mais x de B, que é 0. Isso aqui vai dar 4, dividido por 2, que é 2. Y de C, 3. Y de B, menos 3. Isso aqui dá 0, então tá aqui 0. Vamos agora fazer o ponto médio de AB. X de A, x de B, vai dar menos 4 dividido por 2, menos 2. Y de A, Y de B. Isso aqui dá mais 2, dividido por 2, dá 1. Esses são os pontos médios. Para que você está fazendo um ponto médio? Vamos lembrar, então? Vamos olhar o desenho. O ponto médio é um ponto que divide o segmento no meio. A gente calculou ele lá usando a fórmula de ponto médio, mas a gente podia fazer usando o compasso. Coloca o compasso com a ponta seca aqui, dança o compasso em cima e embaixo, traz para a ponta C, a ponta seca em C, dança o compasso em cima e embaixo, sem mexer as pernas dele, para não causar problemas na hora de marcar o ponto médio. Aqui você tem, então, um ponto de encontro 1 e aqui o ponto de encontro 2 dos arcos. Coloca, então, uma régua, passando nos 2 meios ao mesmo tempo e risca, então. E aí você vai ter o encontro dela com esse ponto, que é justamente o 0,4 que você acabou de calcular. Ó. Se você voltar o vídeo, você vai ver, ó, 0,4. A gente pode calcular agora o próximo ponto médio. Já marcamos o 0,4, traz a ponta para o A, risca em cima e embaixo, ponta em B, em cima e embaixo. Você tem, então, o primeiro encontro do arco e o segundo encontro. Coloca a régua, risca com o lápis e você tem, então, o ponto médio do segmento onde você pôs as pontas secas, que é aqui o segmento de A a B. E você vai ver que dá para você ver naturalmente que as coordenadas menos 2 é 1, justamente o valor que a gente tinha achado antes. Vamos agora marcar o próximo ponto. De novo, ponta seca em B, agora em C, risca e coloca a régua. E olha que você vai bater justamente naquele ponto que já havia passado lá no ponto médio, que é o ponto 2 e 0. Pronto, marcou os pontos médios. Aí você me pergunta, para que marcar esses 3 pontos médios? Porque mediana é um segmento de reta que sai de uma extremidade até o ponto médio do lado oposto. Então, aqui, você vai ter uma mediana que vai de C até aqui é o ponto médio de AB.
uma segunda mediana que sai de A até o ponto médio de CB e uma terceira mediana que sai de B até o ponto médio de AC. Essas três linhas, a amarela, a azul e a verde, são as medianas. O encontro das três medianas é o ponto do baricentro. Então, vamos fazer as retas suportes. Você está vendo aí no desenho aparecer essas retas suportes. A gente quer a equação dessas retas aí. Nós vamos chamar a reta de C até o ponto 2 menos 1 de W, a reta que está em pé aqui de K e a reta de A até esse ponto médio 2 e 0 de V. Vamos começar, então, usando o ponto 4 e menos 5. Vamos começar, então, usando o ponto 4 menos 5, 2 e 0. Vamos fazer, então, 5 vezes x, 5x, 4 vezes 0, 0, 2 vezes y, 2y. Faça y vezes menos 4 mais 4y, porque você tem que multiplicar por menos 1. 2 vezes 5, 10, com menos 1, menos 10. E aqui 0. Então, vamos ter, então, 5x mais 6y menos 10 igual a 0. Pronto. Calculamos a primeira equação da reta suporte, que vai do ponto A lá em cima até o ponto N aqui embaixo, que nós vamos chamar de reta V. Vamos para a próxima, que é a W. Vamos fazer 4, 3, 2 negativo e 1. 4 vezes x, x vezes 3, 3x. 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes y, menos 2y. 4 vezes o y dá menos 4y. 2 vezes 3 dá menos 6 aqui. Com o negativo vai ficar mais 6. E 1 vezes x dá x, com o negativo menos x. Vamos obter, então, o valor de 2x menos 6y mais 10. Note que os valores numéricos agora são múltiplos, então a gente tem que dividir a expressão por 2. Vamos obter, então, x menos 3y mais 5 igual a 0. A última reta é muito importante para a gente. É uma reta em pé. Reta vertical. E reta vertical é igual ao lugar onde ela entra. X, o lugar que ela entra. Ela entra no zero, então x igual a 0. Mas se você não souber disso, e você pegar o ponto P, 0, 4, pegar o ponto B, 0 e menos 3, fizer o cálculo, você vai obter justamente o valor numérico que eu acabei de falar. Então, evite a fadiga do cálculo desnecessário. Memorize a teoria. Se você memorizou a teoria, sabe que o x ia dar 0. Não precisava ter feito esse cálculo inteiro que você fez aí antes. Agora, o ponto 0,4, que é o P. 2 e menos 1, que é o M. Você vai calcular, então, a reta Q. X vezes 4 dá 4x. Aqui, 0 vezes 1 é 0. 2 vezes y, 2y. Aqui, 0 vezes y, 0. 2 vezes 4 dá menos 8. Com um negativo da seta dá mais 8. E 1 vezes x dá x, com negativo menos x. Vamos, então, juntar x com x aqui. E a gente vai obter 3x menos 2y mais 8. Essa, então, é a equação da reta Q, a reta azul. Vamos, então, agora para a reta que tem um valor numérico 2 e 0, que é o N, 2 negativo e 1, que é o M. Vamos, então, calcular essa reta aqui, S. X vezes 0 dá 0, 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes y, menos 2. Aqui, vamos ter menos 2y, 0, e 1 vezes x, menos x.
Como aqui deu negativo, a gente tem que pegar essa expressão e dividir por menos 1 ou multiplicar por menos 1. E a gente vai ter, então, o valor x mais 4y menos 1 igual a 0.